Começando o nosso bloco de blefaroplastia superior com o pé na porta, tá? Vamos falar sobre anamnese e exame físico. Mas antes de tudo, se você não viu a aula de pré-operatório em plástico ocular, pare esse vídeo, pelo amor de Deus, e vá lá ver, tá bom? Não tente pular etapas, tá? Tudo tem um motivo. Esse curso foi pensado assim, bem nas minúcias. Veja aquela aula que vão ter informações importantes para essa. Tranquilo? Bora lá. Anamnese. Ouça e direcione, tá? Boas partes das pistas diagnósticas vêm de comentários aleatórios do paciente. Contudo, você só deixar o paciente falar também não é efetivo, você tem que direcionar. O ideal é que tenha um checklist para você reduzir seus erros, né? Às vezes você esquece de perguntar alguma coisa, então é bom ter toda uma organização mental, beleza? De novo, nosso padrão da oculoplástica. De novo, João, de novo, para entrar na cabeça de vocês. Idade, para a gente pensar em qual técnica que você vai fazer, será que tem muita pele, não tem, exposição solar, enfim, isso tudo a gente começa a inferir a partir da idade da paciente, tá? Em segundo lugar, ocupação. É para cobrar mais caro de acordo com o que o paciente trabalha? Não, tá? É para saber o que você vai puxar a orelha do paciente. Por exemplo, você vê que o paciente é bodybuilder, você tem que falar com ele, cara, você tem que sair da academia por um tempo, entendeu? Você vê que o cara, sei lá, trabalha na praia, você tem que explicar para ele que com a cirurgia dele, ele tem que ficar um tempo afastado da praia. Então é tudo para orientar a tua consulta. Número 3, importantíssimo. Como o paciente chegou até você? Foi pelo Google? Foi pelo Instagram? Foi boca a boca? Porque você tem que orientar a sua equipe de marketing, tá? História patológica pregressa, hábito tabágico, isso é tudo autoexplicativo, né? Histórico de cirurgias, de cicatrização, se o paciente bate o braço, bate a perna, ele sangra à toa. Tem histórico de sangramentos na família. Ah, gente, todo mundo fez cirurgia e sangrou muito. Poxa, fica atento, tá? Fez botox? Quanto tempo? Tem que esperar pelo menos uns 4 a 6 meses, porque a gente sabe que muda o posicionamento da sobrancelha. E mudando o posicionamento da sobrancelha, muda a quantidade do excesso de pele palpebral superior. Fez preenchimento? Preenchimento da onde? Fez cirurgia refrativa? Tem que questionar o paciente. Às vezes ele fala que cirurgia de grau não é cirurgia, entendeu? Estava avaliando para fazer uma blefaroplastia, ele fez um LASIK há 3 meses. Se fizer uma blefaro, cara, ele pode ficar com um olho seco severo. Pode ter uma úlcera de córnea, então isso é muito importante. Usa medicamento. Qual medicamento? Algum medicamento afina o sangue? E os fitoterápicos? Calma que eu já vou te mostrar sobre eles. Usa canetinha emagrecedora. Por quê? O anestesista pode bolar a tua cirurgia por causa disso. Geralmente são 2 ou até 3 semanas de suspensão de Ozempic ou similares antes de cirurgia. O paciente usa lente de contato. Às vezes ele tem uma pitosinha pelo uso da lente de contato. Ele tem algum aplique de cabelo, de cílio, de unha? Se tiver, tem que tirar. Por quê? Corre risco de ter queimadura na cirurgia. Então são detalhes, mas são detalhes importantes, tá? Sobre os medicamentos discrásicos, tem os clássicos, né? Antiagregantes, anticoagulantes, mas tem os fitoterápicos. Tem os manipulados, prescritos pelo Dr. X, tem o molibdênio, o selênio, enfim, tudo possível. Você tem que pegar e ver. Tem vitamina E, tem ômega 3, tem ginkgo biloba, ginseng, castanha da Índia, maca peruana, ibuprofeno, um anti-inflamatório. Às vezes o idoso adora tomar um anti-inflamatório, não tem noção que afina o sangue, tá? Então, assim, via de regra, esses fitoterápicos, esses manipulados, você suspende 15 dias antes para não ter problema, tá bom? Algo a mais. Você tem que tentar dar a isca para o paciente pescar. Ele sente que quando ele olha para cima e para os lados, o campo está um pouco restrito. Ele tem dor de cabeça. Cara, não pode subestimar a força do músculo frontal, não. Às vezes você vai ficar usando no frontal o tempo todo, cara, pode dar dor de cabeça. Sensação de peso palpebral, deixa o paciente falar. Importante entender o que está incomodando. É um caso mais funcional ou um caso mais estético? Isso daqui é muito legal. Ouça seu paciente antes da cirurgia. Você não terá que ouvir depois. Isso é clássico, tá? E eu reforço isso para vocês, porque na plástica ocular o vínculo com o paciente é muito importante. Ele tem que trazer para você fotos de 5, 10, 15 anos antes, para você ver como é que ele era na juventude. O que você consegue fazer, o que você não consegue. Às vezes você fala, poxa, ele tem um cantinho mais baixinho, mas 10, 15 anos atrás ele tinha esse cantinho. E aquilo ali tem um apego afetivo, ele não quer levantar aqui. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Definir o que é possível e o que não é possível. Se o paciente fala em perfeição, você tem que cortar o mal pela raiz, não existe perfeição. Quero simetria total? Cara, não vai ter simetria total. Se o paciente tiver uma assimetria nesse momento, você tem que documentar. E falar com ele, olha,
tua sobrancelha aqui é mais alta do que ali. Você tem uma discretinha pitosinha ali. Você demonstra o que não será abordado na tua cirurgia. Esse último item aqui é importantíssimo. Você vai sentindo, óbvio, você não tem que perguntar toda a consulta, você está divorciando? Não. Você vai sentindo. O paciente às vezes meio choroso, meio embotado. Pergunta, está acontecendo alguma coisa na tua vida? Qual que é a real motivação dessa cirurgia? Às vezes o paciente está no divórcio iminente, ele acha que fazendo a cirurgia vai fazer com que o parceiro ou que a parceira volte para ele. Acaba que o parceiro não volta e ele culpa você. Não ficou bom, por isso que ele me largou. Perdeu o emprego? Tem depressão, uma depressão sem sinal de bom controle clínico? Tem que tomar cuidado com isso. Essa parte é muito legal, tanto que eu trouxe lá da aula de anamnese geral para essa parte da blefaroplastia. Conheça os red flags. João, o que é uma red flag? Uma bandeira vermelha. Aquilo que você vê e fala, será que vale a pena operar? Vamos lá. O paciente que chega questionando outro médico, isso é clássico. Eu fui no doutor tal e ele não fez nada. Ou fiz uma cirurgia com o doutor tal, ficou horrível, sobrou essa pelezinha daqui, ele quase arranca o olho fora, entendeu? Red flag. Paciente que é hiperdetalhista, isso aí é autoexplicativo, né? Expectativas claramente irreais. Paciente que você vê, chega aquela, geralmente uma mulher, terceira idade, super maquiada, com roupas chiques, chamativas. Ela fala, olha, eu quero não ficar com nenhuma ruguinha aqui. Não, tem que tomar cuidado, muito cuidado com esses pacientes. Paciente com tom agressivo. Para quem nunca passou uma consulta com um paciente com tom agressivo, às vezes não entende quando eu falo isso, mas se você já passou, você tem certeza que você vai lembrar da cara dele agora. Aquele tom questionador. O paciente que a consulta leva muito mais tempo que o normal. Às vezes você atende 20 em 20, 30 em 30 minutos. A consulta com ele demora 1 hora. Está perguntando tudo. Questiona a sua formação, o que você fez, quem você é, qual a sua idade. Paciente com demanda urgente. Gente, nada é urgente, tá? Na verdade, pouquíssimas coisas são urgentes dentro da plástica ocular. Então, assim, calm down. Paciente que barganha muito. João, o que é barganha? Você passa o valor, ele quer diminuir, tal lugar fez tal preço, mas é muito caro porque ele faz tal coisa e não consegue pagar desse jeito. Cara, toma cuidado. Agora, o último item. Paciente que a sua intuição diz que será BO. Nunca ignore sua intuição, tá bom? Provavelmente você está certo. Beleza, João. Tive uma red flag. O que eu faço? Olha essa primeira frase. Se você acha que sua paz vale, precifique de acordo. Caso contrário, olha as aspas. Eu não sou capaz de te entregar o resultado que você deseja. Isso pode provocar 2 reações. Ele pode já te ver como uma referência e ficar sem ter o que falar, tipo assim, cara, se ele é uma referência e não vai fazer, infelizmente, realmente, minha expectativa está irreal, melhor não fazer. Ou ele pode sair, falando, nossa, você é um incompetente. Nossa, sabia que você é muito jovem. Vou em tal pessoa. Aí ele vai me atender melhor. Livramento. Ou o paciente pode ter um olho seco, que torna a cirurgia dele desaconselhada. Entendeu? Esse bônus aqui vale ouro. Se o paciente arranjar confusão depois disso, fala, nossa, doutor, paguei a sua consulta, e você não vai me operar, é um absurdo, quero meu dinheiro de volta. Devolvo o dinheiro. João, mas eu atendi, eu gastei meu tempo. Devolvo o dinheiro. Porque esse paciente, ele vai sentir que ele está ganhando alguma coisa. Ele vai sair dali e vai te esquecer, nunca mais vai te encher a paciência. Agora, se você não devolver, pode tumultuar toda a recepção, pode voltar várias vezes na clínica, você pode se sentir ameaçado. Tua paz não vale isso não, meu amigo. Paciente desse, é uma vez na vida ou na morte que você encontra. Devolva o dinheiro, vai ser feliz, deixa ele ser feliz também na vida dele. Ou não, né? Só você ser feliz já está ótimo. Vamos lá, exame físico. Gente, vamos lá. Vocês devem estar sentados, né? Eu espero. Ou às vezes está alguém na academia fazendo, mas estica a perninha, roda o punhozinho. Essa parte é muito importante, tá? Faça o teu checklist. Inspeção estática, inspeção dinâmica e mão na massa. Inspeção estática, posicionamento do supercílio. Ver o aspecto da pálpebra superior. É uma órbita muito funda? A dermatocálise é mais central ou mais lateral? Tem alguma ptose flagrante? Tem uma assimetria? Na inspeção dinâmica, você tem que olhar. Como é que está esse paciente? Está usando muito frontal?
Como é que é a velocidade do piscar? Como é que é o tônus do piscar? Mão na massa. Verifico o BEL, tônus do orbicular. Verifico se não há ptose. E verifico eventuais protuberâncias. Cada um item desse a gente vai matar hoje. Vamos lá? Inspeção estática, posicionamento do supercílio. Uma paciente maravilhosa que eu operei. Chegou no consultório falando que fazer blefaro superior. É impossível, gente. Não tem como. Pra você tirar a quantidade de pele necessária aqui, você vai incisar quase justa superciliar. Então aqui você tem que fazer uma cirurgia combinada. Não tem jeito. Cabe você se posicionar como referência. Não é o paciente que define o que ele vai fazer. Você pode discutir possibilidades, mas você que tem que dar essas possibilidades a serem discutidas, tá bom? Esse daqui é outro caso clássico. Homem que chega, eu quero fazer uma blefaroplastia. Cara, para você retirar o excesso de pele aqui, para desobstruir esse campo visual, tu vai ter que comer metade da sobrancelha dele. Impossível. Pega o espelhinho, mostra para ele. Seu X, seu Y. Olha isso daqui. Você achou que ficou feminino? Não ficou, porque às vezes eles não querem mexer na sobrancelha e ficam com medo de ficar feminilizados, entendeu? Então, assim, não tem condição. Isso aqui é lifting de supercílio, associado a uma blefaro superior, mas uma blefaro superior isolada, de maneira nenhuma. Isso aqui é outra. Paciente típica que chega, eu quero uma blefaroplastia. Aí tu cai do cavalo. Repara, órbita funda, excesso de pele só lateral ao limbo lateral, supercílio em ferradura invertida. Isso daqui você não vai mexer em pele daqui. Você vai fazer um lifting de supercílio e não vai nem pegar num ponto alto, vai pegar só a caudinha dele. Elevando a caudinha, isso daqui resolve. Tome cuidado. Pense. Não é porque o paciente chegou pedindo uma blefaroplastia que você vai fazer. Não é um delivery do McDonald's. Agora pronto. Chegou esse paciente para você, um abraço. Homem. Aqui não dá para ver muito bem, mas o frontal dele está relaxado. Sobrancelha bem no rebordo orbitário. Um excesso de pele que termina logo depois do canto lateral, em avental, bolsinha medial. Candidato maravilhoso. Outro exemplo, uma mulher aqui, ó. Ela tira um pouquinho da sobrancelha aqui embaixo, mas dá para ver que o posicionamento está legal. Aventalzinho de pele, chega até aqui mais ou menos. Bolsinha medial. Faz uma blefaro superior aí. O paciente vai ser feliz pra caramba, e você também. Então, se você está começando, tem que procurar casos como esses. Esse daqui, então, putz, chegou uma dessa no consultório. Se você cobra X, você pode cobrar X sobre 2. Isso é uma cirurgia deliciosa de fazer, presta atenção. Sobrancelha em posição maravilhosa. Redundância de pele palpebral que morre aqui no cantinho lateral. Essa cicatriz vai ficar invisível, basicamente, vai estar bem na curvinha ali do olho, da pálpebra. Então, isso daqui, se você está começando, é esse tipo de paciente que você tem que operar. Não pega caso desafiador logo no começo, não. É ruim para o paciente e é ruim para você. Bora lá. Aqui, prestem muita atenção. Olhando rápido, você fala, blefaro superior, top. E fazer uma blefaro superior aqui, a chance do paciente ficar feliz é de 99%. Mas ele pode estar naquele 1% que é mais chatinho, que é mais complexo de se lidar. E ele vai ter razão se ele reclamar. Por quê? Esse paciente aqui tem uma assimetria de supercílio. Se você reparar bem, essa sobrancelha é mais alta do que essa. Ele tem, consequentemente, uma assimetria de dermatocálise. Aqui tem um pouquinho menos, aqui tem um pouquinho mais. Será que é pela assimetria de sobrancelha? Pode ser. Assimetria de fenda. Eu acho que esse paciente tem uma ptose bilateral, mas só deste lado aqui está tendo a compensação da sobrancelha, do músculo frontal. Por isso que aqui, aparentemente, não tem ptose. E desse lado tem uma ptosezinha mais visível. Então, às vezes, tu faz uma blefaro superior, ele fala, doutor, um olho está mais aberto do que o outro. Você até pode ter tirado foto e mostra para ela, mas às vezes ela não consegue ver que tem uma ptose aí. Ela vai te culpar. Então, se você chegar lá no momento zero já e fala, ó, dona X, dona Y, tá vendo aqui? Sua sobrancelha é mais aumentada aqui tem mais pele, aqui tem menos. A fendinha do olho é mais aberta aqui do que daqui. Isso não vai mudar com a sua blefaro. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Eu já sabia disso. Ou tudo bem, doutor. Não tinha visto, mas eu já vi.
combinado não sai caro. Beleza? Isso daqui é importante. Assimetrias não contraindicam uma cirurgia. Mas você tem que mostrar para o paciente, você tem que registrar em prontuário. Isso aí é obrigatório. Esse casinho é um casinho legal. Porque às vezes você olha e fala, caraca, caso top para fazer. Esse é assim só de pele, bonitinho, mas legal é aprofundar um pouquinho mais. Olha esse aprofundamento aqui dessas rugas. Está usando bem frontal. Olha como a margem palpebral superior quase não cobre o limbo. Será que é uma retração? A gente tem que tomar cuidado. Quem é o especialista é você. Sou eu. O paciente pode achar que é só uma blefaro, mas ele pode achar o que ele quiser. A gente tem que examinar e saber o que ele precisa, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Nesse paciente aqui, por exemplo, tem que orientar sobre a força do frontal e assim, isso daqui, quase uma retração. Manda para o endócrino, ver como é que está a função tireoidiana, tá? Antes de plástico ocular, você é oftalmologista. Antes de oftalmologista, não sei se você lembra, mas você é médico, tá bom? Olha que bonitinho. Temos que tomar cuidado, não tem jeito. Inspeção dinâmica, uso do músculo frontal. Cara, esse caso de livro é maravilhoso, porque você olha essa paciente, tu não vê aquelas rugas grandes do frontal. Talvez aqui em cima, ó, tem uma ruguinha. Talvez você vê as linhas aqui da pele, você vê que está um pouquinho elevado, mas não é nada grosseiro. Você olha, putz, blefaro superior, lisinha. Você bloqueia o frontal, o que está mantendo ali é o frontal. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que mostrar isso tudo para o paciente, tá? Sou eu aí, ó, velocidade de tônus orbicular, ó, olha como é que eu fechei, lentinho. Óbvio que eu estou simulando isso, tá? É uma simulação, mas tem pacientes que têm esse fechamento mais lento. Vou até tirar o óculos para mostrar para vocês. Ó, para mim. É aquele fechamento que a pálpebra fecha bem lentamente. Não é um fechamento, é mais um toque entre as pálpebras. Tá? Isso tudo mostra que não tem uma proteção corneana muito legal. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ser uma cirurgia menos agressiva. Presta atenção no próximo slide, que é um replay desse. Olha bem o comecinho do vídeo. Ó, viu como é que tem um belzinho e a pálpebra só toca e na hora de fechar tem aquele tônus frágil, não é aquela coisa forte de fechamento. Então, tem que tomar cuidado. Isso às vezes precisa nem pedir para o paciente fazer. Ele está falando na anamnese, falando, minha cachorra morreu, tem 2 meses, eu estou triste, minha pálpebra caiu. Você já está vendo como é que ele está fechando o olho. Você está vendo como é que é o tônus geral. Você vai treinando isso, tá? Mão na massa, chegamos. Fenômeno de Bell. A gente sabe que o certo é quando os olhos são fechados, a córnea roda de modo com que a gente exponha somente a esclera. Então assim, a gente pede para o paciente fechar o olho, a gente tenta abrir sob resistência, o certo é estar ou assim, ou até assim tá bom. Por quê? Aqui tem 1, 2 milímetrozinhos, que geralmente quando a gente é um pouco mais agressivo na blefara superior, fica um lagoftalmo transitório de 1 ou 2 milímetros no máximo, estourando. Então não vai expor a córnea, então ele não vai ter ceratite, não vai ter úlcera. Agora, se ele tem um Bell ruim, você pede para fechar o olho, você abre, tá a córnea lá congeladinha na frente, cara, se você tirar a pele demais, vai ter exposição ocular e vai ter uma baita de uma úlcera de córnea, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Todo paciente em plástico ocular que sofreu uma cirurgia estética, pelo menos tem que fazer a avaliação do fenômeno de Bell, tá bom? Isso daqui é importantíssimo. Lá na aula de pitose tem toda a propedêutica clássica, tá? Então não vou me alongar aqui, então veja aquela aula. Então tem que ver se o paciente tem pitose ou não. Agora, preste atenção nessas últimas frases. Se houver pitose, número 1, demonstre para o paciente, mostre para ele, diga que a pitose não melhorará. A gente sabe que às vezes melhora, tá? É só o excesso de pele que está pesando tanto. E às vezes pensa, não, João, isso só acontece quando tem muita pele. Cara, às vezes é só um pouquinho que você tira já dá uma melhoradinha, mas você não vai falar isso para o paciente. Você tem que falar, olha, não vai melhorar, tá? E olha essa última frase. Não se tem obrigação de operar a pitose sempre. Vou até tirar a mãozinha do controle aqui para falar com vocês. Para quem está vendo esse vídeo e é fellow de plástico ocular ou fez fellow de plástico ocular, às vezes se sente na obrigação de fazer tudo. Poxa, eu não vou tirar sua pele, tem um pouquinho de pitose, vou fazer essa pitose. A gente não tem obrigação de fazer todas as pitoses. Às vezes é uma pitose que é subclínica, o paciente nem percebe.
você fala para ele, ele entende, você não precisa operar. Você não é um pior médico se você está vendo uma pitosinha ali e decide não operar. Ficar uma assimetria de uma fenda de outra, tá? Não tente também carregar um fardo tão pesado, beleza? Até coaching agora tem também no curso, coisa boa. Para terminar, a gente tem que verificar as protuberâncias. São aquelas bolinhas, tá vendo? Tô vendo alguma bolinha ali. O que pode ser? Classicamente, as principais protuberâncias são bolsa de gordura medial e prolapso de glândula lacrimal. Tá? A bolsa de gordura medial, mais fácil de ver, está aqui geralmente superior ao tendão cantal medial. Você vê que tem um inchadinho nessa região, se não é só pele, provavelmente tem um septo afilado e tem uma gordura atrás. Tá? Prolapso de glândula, aqui é um caso bem exagerado, mas às vezes é mais palpável do que visível. Então é interessante dar uma palpadinha rapidinha ali no rebordo para ver se tem alguma coisinha mais molinha saindo dele. Porque nessa região superotemporal pode estar presente a glândulinha lacrimal. João, estou em dúvida, não sei se é ela. O que você pode fazer? Faz o seguinte, tirei meu óculos, para ver esse olhinho daqui, você levanta aqui a pálpebra do seu paciente, pede para ele olhar para baixo e para a esquerda, tá? Para o outro lado, que aí você pode ver um pouquinho da glândula lacrimal. Se é uma coisa francamente visível, cara, tem um prolapso. Então, nesses casos, você nem negocia com o paciente. Eu vou ter que, além da blefa, fazer um prolapso. Fala assim, o seguinte, na tua cirurgia eu vou fazer uma blefaroplastia e vou ter que botar a glândula da sua lágrima no posicionamento correto, porque se eu não reposicioná-la, vai continuar com essa bolinha e você vai ficar insatisfeito. Então, não dê a possibilidade dele escolher ou não de fazer esse correção do prolapso, tá? Porque você sabe que ali vai ser uma má medicina você não reposicionar, tá? Então reposicione, mas explique para ele o que você vai fazer, tranquilo? Detalhezinhos finais. Veja a aula de pré-operatório. Por favor, essa aula é obrigatória, tá? Tem alguns detalhes que eu não falei aqui que são importantíssimos para você. E aí, vamos operar? Galerinha, estamos juntos aí, vamos prosseguir nosso bloco de blefaroplastia superior.